Boa tarde a todos. Já vamos começar aqui. Esperando aqui a entrada do nosso convidado, Mário Mantovani. Tamo junto. Olá, meu irmão, Chegando aqui, Mantovani. beleza? Tudo bem? Tô firme no meu posto. Que ótimo, que ótimo. Então, cumprimentando todos os que estão acompanhando a live aqui, desejando uma boa tarde a todos. Dizer que essa é a segunda live da Abrampa, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público Ambiental, né, que atua no Brasil inteiro, então promotores e promotoras, procuradoras de República, procuradoras da República atuam com membros do Brasil inteiro. A Abrampa vem promovendo essas lives para abordar temas temas de direito ambiental que são muito importantes para a defesa do meio ambiente, para a sociedade, né? Seja do meio ambiente, seja de habitação e urbanismo, e questão de impactos ambientais e socioambientais, né? Gostaria de agradecer aqui e cumprimentar a nossa presidente Cristina Seixas, também a diretora da escola Silvia Capelli, as nossas colegas aqui, que viabilizaram a realização dessa live, tá? Dizer a todos vocês que eu e o Mário vamos fazer um bate-papo aqui sobre o tema da Mata Atlântica hoje, né? E mais na parte final da live a gente vai tentar buscar responder as perguntas que todos vocês fizerem, tá? Então, vou começar apresentando essa lenda aí do ambientalismo brasileiro, Mário Mantovani, né? Geógrafo, ambientalista, mais de 35 anos, diretor da SOS, Fundação SOS Mata Atlântica, atua na Frente Parlamentar Ambientalista já há muito tempo, é um dos idealizadores aí da Lei da Mata Atlântica, na Lei Federal 11428 de 2006. Muito boa tarde, Mário. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Abrampa. E quero registrar aqui, Legal. Mário é sócio honorário da Abrampa, né? Então, nada melhor do que... Não, eu ia falar isso. Legal, obrigado, Gai. É muito bom estar junto. Eu já estou vendo um monte de gente boa aí, parceiro, que viram as nossas chamadas, e é sempre bom ter esse time junto para a gente estar até sintonizando um pouco. Acho que não podemos perder essa história da Lei da Mata Atlântica e essa luta que a gente vem fazendo junto com a Abrampa e que a gente mostrou ser muito poderosa quando a gente se junta, e a gente mostrou que é possível reverter processos, instaurar a justiça e justamente naquilo que é o mais importante, que nós estamos falando de direitos difusos, uma história que o MP construiu, uma história que a gente vem trazendo, porque uma coisa é você falar como muita gente está lutando por alguma coisa, é o pagamento, isso aqui. Nós estamos falando de lutar pelas árvores, lutar pela vida, pela água, pela qualidade do ar, pela questão do clima. São temas tão fortes, tão grandes, que é o tema de toda a sociedade, é um processo civilizatório que a gente está passando. E vamos tentar fazer essa conversa trazendo esses temas, porque tem muito amigo aqui ouvindo, muita gente boa, que pode nos ajudar nessa mobilização que estamos fazendo agora. Hoje a gente teve a reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, mais um esforço buscando as assinaturas de toda a sociedade aí na nossa ação de apoio aí com o MP, com o OAB, com todos os parceiros, com as organizações não governamentais que a gente vai estar fazendo aí no STF. Então vamos lá, começamos. Olá, Marião. Marião, a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar para ti é sobre como você vê o histórico de proteção e de destruição da Mata Atlântica e como que a Fundação SOS Mata Atlântica entra nessa história. Bom, eu vou começar pelo fim da pergunta. A história da SOS é uma história muito interessante, por isso que é bom a gente estar falando e entender um pouco da lei. A lei não é a SOS que fez, a SOS foi um parceiro nessa história da lei, que começa num movimento muito interessante. Primeiro, a forma com que surge a SOS Mata Atlântica não é uma organização estritamente ambientalista, né? Era um grupo de gente muito interessante. Olha o Rodrigo aí.
né? Rodrigo Agostinho, nosso deputado presente. Eu já fiz uma média aqui com a Frente Parlamentar Ambientalista. A gente começa num grupo de pessoas muito interessante que já percebiam os sinais de que a situação não estava bem. Mas olhar um pouco mais de São Paulo, para a Serra do Mar, para algumas coisas que a gente já via com aquele movimento de Fábio Feldman, de muita gente com relação a Cubatão, que era o Vale da Morte. Tínhamos já vários sinais. Mas o mais interessante é que a SOS surge no contexto da redemocratização. E aqui tem uma história interessante. Tudo isso que a gente lutava era o resultado de escolhas mal feitas. Quando o Brasil vai para a Conferência Mundial de Estocolmo e fala: nós preferimos a pobreza, preferimos a poluição à pobreza. Então, todas essas questões já vinham, e o movimento que estava ali escondido, né, nos porões, coisas desse tipo, explode nesses anos 80. Eu acho que nessa época, em 86, quando cria a SOS Mata Atlântica, eu já rodava o estado de São Paulo inteirinho, implementando o Cisnama. A gente tinha essa ideia do Cisnama, antes ainda de falar de SUS. Era uma coisa tão revolucionária do ponto de vista de participação de sociedade. A estrutura do Cisnama, a estrutura era os conselhos, a cabeça desse conselho. Bom, tudo isso chega no momento de criar a SOS, então junta cientistas, junta pessoas ligadas à questão de o pessoal de comunicação, ambientalista, ou seja, empresários. Era um grupo bem heterogêneo. Esse movimento que a gente criou, ele acompanhou de trazer a informação correta. Então, vamos buscar o INPE, fizemos um workshop científico com os principais cientistas do Brasil, definindo o que seria a questão do bioma, o que eram os limites desse bioma. Lembra que na Constituição a gente coloca lá Mata Atlântica, Serra do Mar, olha que louco, né? Coloca Pantanal, deixou de fora Cerrado. A gente não tinha esse conceito tão forte como tem hoje. Então, nesse contexto, surge a SOS, trazendo essa informação. E aí a gente vai para a conferência em 92, lá do Rio de Janeiro, e ali a gente faz um pacto, desculpa, criando a Rede Mata Atlântica e trazendo muita gente para o movimento de surgir a ideia da lei. Nós tínhamos até então todas as denúncias contra o governo, que era o primeiro decreto de 90, depois aí surge o decreto 750, mas a gente queria uma lei, e aí eu acho que é o histórico da lei. Então a gente trabalhou muito forte, foi talvez o maior movimento. A história da bandeira da SOS Mata Atlântica surge aí com Estão Tirando Verdes da Nossa Terra. Tudo isso era um grande movimento buscando fazer uma proteção para esse bioma. Isso cresceu de uma forma tão grande, isso foi depois na regulamentação, nos 14 anos de mobilização pela lei, na Guerra dos Mapas, no enfrentamento dos primeiros ruralistas, e eram aí do Paraná, Gaio. Você vê que coisa, que dureza. A gente não é de hoje com esse Paraná que a gente aguenta essa resistência contra a lei da Mata Atlântica. E no caso do Paraná, era para continuar extraindo as araucárias. Então, tem uma grande história que nós construímos juntos, a sociedade, as organizações, surge a Rede de ONGs da Mata Atlântica, ou seja, nesse flash eu estou contando tudo o que aconteceu, que, na realidade, a resposta é a seguinte: é um grande movimento que continua até hoje. A gente está, vamos dizer, aquele que valida, né, essa legislação, que é uma legislação da sociedade, e não pode perder esse conceito, esse contexto do que era a lei da Mata Atlântica, do que é a lei da Mata Atlântica. Legal, Mário. Legal. Então, bom, Mário... Eu acho que eu também tenho uma pergunta para você aqui. Não vai ficar assim, não. Você não vai saber. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu preparei. Como você enxerga? Aí eu falei muito mais da mobilização. Você, com essa questão mais jurídica, como é que você enxerga aí a proteção legal da Mata Atlântica? Qual é o ponto que você acha que é mais interessante de todo esse esforço, de todo esse trabalho que a gente fez? Primeiro, Mário, agradecer aí, que eu já vi a participação aqui da Luciana Cury, lá da Bahia, o Marcelo Lemos, nosso amigo lá do Espírito Santo, a Cristina Seixas está acompanhando,
a Monique, eu estou acompanhando também, a Mariese do Paraná, o pessoal da Ambioluc. Um abraço para todo mundo. Então, Mário. Eu vou falar mais sério aqui, só tem fera aí, meu. Vou ficar sério aqui, eu vou pegar o terno lá, dá licença. Cara, entrou agora aí. Então, agora, você relatando toda essa história de como surgiu a Lei da Mata Atlântica, tudo que estava envolvido, todo o esforço, todo o movimento, toda a energia, toda a participação, dá ainda mais vontade de defender essa lei, defender a aplicação e a efetividade dessa lei, né? É uma lei que foi editada de modo bastante analítico, tem várias partes dessa lei que são muito interessantes, para começar pelas definições, né? Então, ela traz definições muito importantes de utilidade pública, interesse social, na propriedade rural, e é bem importante perceber que trouxe de acordo com a realidade do bioma Mata Atlântica, né? Diferentemente de outras partes do país, a legislação foi pensada, foi idealizada, foi editada de modo a acolher, a encampar as necessidades, as demandas desse bioma específico, né? E a lei também trouxe uma parte principiológica que me parece muito importante, que a parte principiológica de objetivos da Lei da Mata Atlântica deixa bem claro que é dever, né, do legislador, do poder público, da sociedade, não só manter o que restou da Mata Atlântica, os remanescentes da Mata Atlântica, mas tomar todas as providências para que a Mata Atlântica possa ser reconstituída, ser recuperada, né? Então, aí um dever de progresso, de progressão e não de retrocesso, né, na proteção da Mata Atlântica, e isso fica bem claro na parte principiológica, na parte dos objetivos. E tem um ponto, Mário, que eu acho que na minha visão, é central na Lei da Mata Atlântica, que é o artigo 12. O artigo 12 da Lei da Mata Atlântica, ele traz bem claramente essa parte principiológica na parte prática concreta. Que ele diz o seguinte, ele diz que os novos empreendimentos que pretendem se implantar na Mata Atlântica devem preferencialmente ser implantados em áreas substancialmente alteradas ou degradadas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer um reconhecimento que a maior parte da Mata Atlântica já se perdeu e que a gente tem um dever moral, um dever legal, um dever constitucional de proteger o que restou. E que não é razoável a gente pensar em continuar desmatando a Mata Atlântica para implantar empreendimentos, para implantar qualquer atividade econômica, atender qualquer interesse, se nós já temos cerca de 90% da Mata Atlântica já desmatada, né? E é por isso, me parece que esse comando é central da Mata Atlântica, né? E sem prejuízo das disposições que tratam do regime geral, regime especial da Mata Atlântica, das hipóteses permissíveis e vedadas de supressão, de corte, de exploração, mas esse dispositivo me parece central porque nada mais é do que a expressão do princípio da razoabilidade, né? Não é razoável continuarmos desmatando a Mata Atlântica se ela nos traz todos esses benefícios, se ela nos traz todos esses serviços ambientais de modo gratuito, dentre eles a água potável, né? E nós continuarmos pensando em desmatar o que restou, o pouco que resta, né? Então, me parece, Mário, respondendo a pergunta, que os pontos centrais são esses, especialmente aí o artigo 12, né? E eu volto contigo aí a pergunta, justamente pensando na aplicação da Lei da Mata Atlântica. E quando a gente pensa na aplicação da Lei da Mata Atlântica, a gente pensa no combate ao desmatamento, né? E se a gente pensa no combate ao desmatamento, eu gostaria que você falasse um pouco, Mário, sobre o trabalho que a SOS, a Fundação SOS faz há muitos anos de levantamento dos polígonos de desmatamento ano a ano, o Atlas da SOS Mata Atlântica, né? E de que modo esse trabalho, na tua visão, pode colaborar e vem colaborando aí para o combate ao desmatamento, para o estímulo à proteção e à manutenção dos remanescentes? Muito bem, Gai. Eu gostei de você levantar esses pontos. Realmente, o artigo 12 ele traz muito isso. Nós estamos falando de uma lei que incide tão somente apenas em 12% da área da Mata Atlântica original. Você tem 88% de área aí para poder fazer suas atividades. Mas tem aquela coisa de que a área que tem cobertura florestal não vale nada, tem esse conceito ainda, que é praticamente um conceito muito forte
de área nativa, é cultural essa história, né? E começou muito forte, eu falei no Paraná, lembrei aqui Pisato, Colato, tantos nomes, Miqueleto, que fizeram grande enfrentamento contra a gente nessa lei. E tinha umas coisas que foram interessantes quando a gente foi aprovar. Tirar a parte dos crimes, remetendo à lei dos crimes ambientais, aquela questão de permitir o uso e a proteção da floresta. E quando a gente vai para a regulamentação, que já tinha sido feito a questão dos estágios sucessionais, secundário, estágio médio, avançado, as primárias, nós já tínhamos praticamente a lei que pegou. Porque é legal quando você fala de uma lei em Brasília, não é aquela lei lá de longe. A lei que a gente falou é a lei que pegou, que foi regulamentada em todos os estados, passou pelos conselhos estaduais de meio ambiente, foi para o CONAMA, foi validada. Eu acho que isso deu a diferença. Eu estava vendo aqui, o Júnior do Petar chegou aí agora. Pô, nós enfrentamos Antônio Emílio com as barragens que queria fazer no Vale do Ribeira, usando essa legislação, foi uma força muito grande, talvez por isso que eles queriam impedir, né? A Ângela, que está aí também com o ProCES, hoje a gente teve uma conversa muito interessante, né, com a Aline, lá na Bahia, sobre a questão da restauração. Mas o que a gente colocou, que foi interessante, primeiro fazer a parceria com o Instituto de Pesquisas Espaciais e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Porque não podia ser uma história que nós fizéssemos um trabalho de SOS Mata Atlântica apenas. Você está perguntando, deixa eu ver se eu desligo aqui. Tem barulho aí acontecendo? Deixa eu desligar o aparelho aqui. Eu acho que isso foi uma coisa importante, Gai, porque a gente queria dar uma qualificação, para não ser aquelas denúncias, isso é coisa de ambientalista que é contra o desenvolvimento, coisas desse tipo. Então, nós fomos buscar o que tinha de melhor. E aí surge uma coisa interessante. O INPE desenvolve, nesse momento, a tecnologia que nós estamos usando no mundo inteiro. O mundo inteiro está usando hoje essa tecnologia de sensoriamento e de mapeamento de cobertura florestal. Ela é tão forte que hoje nós estamos fazendo isso no MAP Biomas, hoje a gente está indo para o mundo inteiro, a própria NASA, todo mundo passou a usar isso. E olha que desgoverno esse, desqualifica o Instituto de Pesquisas Espaciais porque não deu a resposta que esses caras queriam. Então, quando a SOS vai buscar informação, coloca lá que são 300 mil fragmentos acima de 100 hectares, e olha que impressionante, esse decreto do ministro de liberar 150 hectares na zona rural pode ser o fim dessa legislação, porque se nós estamos falando de uma floresta o que resta desses 12%, extremamente fragmentado, isso pode ter um impacto destrutivo total, não é a questão de ter a lei ou não ter a lei. Então, o que a gente fez naquele momento foi buscar a melhor informação do ponto de vista científico, com o workshop, trabalhar fortemente o IBGE com a questão do mapa, porque nós tivemos uma guerra dos mapas nos 14 anos que a gente batalhou na Lei da Mata Atlântica, sempre usavam a referência do mapa de 84, que falava Mata Atlântica, aquela da umbrófila densa, e não reconhecia estacional decidual, semidecidual, a própria umbrófila mista. Então, quando a gente conseguiu resolver esse ponto com a questão do bioma, da definição de bioma, foi mais um avanço. Ou seja, nenhum passo era dado sem ter o suporte científico, que não é o forte desse governo, com ciência, né? Sem ter um respaldo de uma informação qualificada, como era a do INPE, para a gente trazer. Eu acho que tudo isso trouxeram os elementos que nós precisávamos para uma legislação que era para valer. Aí eu pensei também aqui agora, uma pergunta para você. Como é que se vem planejando, por exemplo, você que tem essas intervenções com nosso pessoal todo, e a gente está falando aqui dos 17 estados onde a gente atua, com relação à Operação Mata Atlântica em Pé. Como é que você tem sentido esse resultado? Qual é o resultado que a gente teve? Eu tive a oportunidade de estar com você, a seu pedido, em vários desses lugares, e acho que foi uma coisa muito boa, porque a gente sai também daquele momento de que só tem a lei, mas como é que ela está acontecendo na realidade, ali no campo onde a gente opera com o Atlas e vê o resultado na ponta. É isso, Mário. Cumprimentando aqui
os nossos amigos que estão entrando aí, a Andréia, Impressionante. né, a Ângela, da rede da ProEC, o meu irmão, que é professor lá na FMG, acabou de assistir. Dizer, então, Mário, Aí, que a Operação Mata Atlântica em Pé foi foi idealizada justamente para tentar dar uma resposta a esse desmatamento contínuo, desmatamento que não para em todos os estados, especialmente aqui no estado do Paraná. Então, a gente idealizou essa operação em 2016, com base justamente nas imagens, no Atlas SOS, que vem cada ano. E a partir desse Atlas, a gente veio identificando os principais polígonos de desmatamento, né? E a partir disso, identificando quem são os proprietários, identificando a forma de acessar essas propriedades. E aí, num segundo momento, numa força-tarefa entre Ministério Público, SOS Mata Atlântica, Polícia Ambiental, IBAMA, se fez a operação em 4, 5 dias, né, com muita gente envolvida, para justamente conferir essas áreas e verificar se essas áreas realmente tinham sido desmatadas, né? E a gente teve um grau de acerto de cerca de 99%, Mário, né? Uma distorção ou outra em relação à imagem, então as imagens são muito confiáveis, né? Vale muito a pena trabalhar com as imagens, então, a partir daí a gente houve as atuações, os embargos nas áreas, o pessoal devolveu para o Ministério Público esses atos administrativos e, com base nisso, a gente fez um encaminhamento aos promotores de justiça de cada uma das comarcas, já com uma sugestão de atuação, né, com peças extrajudiciais e judiciais, para tentar dar uma maior efetividade numa resposta para a sociedade em relação aos ilícitos, em relação ao desmatamento clandestino. E aí, a partir disso, entra a Brampa na história. Porque a Brampa tem essa capacidade, essa capilaridade, esse poder de agregar, de articular com todos os estados. E me lembro muito bem que no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, lá em Florianópolis, numa reunião da Brampa, nós decidimos reunir com todos os nossos colegas dos 17 estados, realizar a Operação Nacional da Mata Atlântica, né? E nós realizamos já 2 anos seguidos, 2018 e 2019. E veja, Mário, é algo impressionante, algo que chega a ser emocionante, porque cada estado participou da operação da forma como pôde, com as energias e com a estrutura que pôde, mas não deixou de participar, né? Então, houve uma articulação muito forte, né, e um envolvimento dos órgãos ambientais, dos ministérios públicos, das polícias, da sociedade, e isso trouxe resultados impressionantes. Veja que em 2018, em apenas 4 dias de fiscalização, nós tivemos 5.285 hectares fiscalizados e devidamente autuados e embargados, né, de desmatamento clandestino. Em 2019, nós conseguimos superar a marca de 2018, passando aí para 5.473 hectares em apenas 4 dias, né? Veja que em 2019 foram 559 imóveis fiscalizados. Isso só tem a demonstrar, Mário, o quanto é importante uma atuação articulada, uma atuação uniforme em defesa da Mata Atlântica, que a gente consegue demonstrar para todo o país, inclusive, o que pode ser feito em relação aos outros biomas, né? Essa articulação que pode ser feita também em relação aos outros biomas, mas nós temos aí um dever moral e dever legal de priorizar, né, nessa situação da defesa da Mata Atlântica. Como você disse, é um bioma que, embora 13% do território nacional, moram mais de 150 milhões de pessoas nesse bioma. E 150 milhões de pessoas que dependem efetivamente desses serviços ambientais, dependem do mínimo de sobrevivência desse bioma. Então, ele tem um dever não só de defesa em relação ao meio ambiente, às espécies da fauna e da flora, mas em relação a toda a sociedade, em relação a todas as pessoas que moram e que dependem desse bioma, né? E não pode, em uma gestão, em uma opinião, em uma fase de um gestor, apagar tudo isso, né? A gente não pode permitir
que se apague tudo isso a partir de ideias equivocadas de que deve se liberar quaisquer obstáculos, se livrar de quaisquer obstáculos para a defesa da economia, até porque é um argumento que não se sustenta. A economia depende da proteção ambiental, depende do mínimo de sobrevivência da Mata Atlântica, e a gente tem diversos exemplos disso. Nosso amigo Valera, lá no Minas Gerais, tem estudos demonstrando o quanto é importante a defesa da mata ciliar, a defesa e o cuidado com o solo, para a maior produtividade, para se manter a produção de água. Então, já vemos várias regiões do país na Mata Atlântica que não tem fertilidade mais no solo para produzir, e isso faz com que a gente tenha esse dever de manter as operações, Vamos manter anualmente, lembrando que a Abrampa traz essa articulação e os colegas, todos eles aderiram e todos eles têm participado, atuado de modo exemplar e se desincumbindo de um ônus que nada mais é que um ônus constitucional, de defesa do meio ambiente, de defesa da sociedade, que o Ministério Público tem. Agora, me preocupa muito, Mário, essa notícia que foi veiculada pela imprensa. Eu gostaria muito que você comentasse sobre isso, a respeito de uma minuta, de um decreto, uma minuta de alteração do decreto que regulamenta a Mata Atlântica, o decreto 6.660, que estaria tramitando na Presidência da República, na Casa Civil, e que tem reflexo direto na proteção da Mata Atlântica, seja em relação à questão do território abrangido, seja em relação à questão da estrutura de governança para fins de anuência do IBAMA, anuência para desmatamento. Gostaria muito que você nos explicasse quais são as consequências desse decreto, o que isso significa e o que nós podemos fazer para enfrentar isso. Legal. Boa. E eu acho que depois eu vou fazer o seguinte, eu falo do decreto e você fala do despacho, que eu acho que depois as coisas se complementam aí, Gaio. Eu acho que o maior problema que a gente vê com o decreto, primeiro é a questão de ele estar ali sendo desenvolvido como ovo da serpente no ninho lá no gabinete do ódio, para onde o ministro do Meio Ambiente se mudou recentemente. Ele não sai mais de lá. Transferiu praticamente todas as competências aí interessantes do ponto de vista de gestão de território da Mata Atlântica lá para o Ministério da Agricultura, para deixar na mão de um dos caras mais odiosos do Brasil, uma das pessoas que fomenta o ódio contra índio, contra os quilombos, contra a questão da terra para a agricultura familiar, contra os assentamentos, e promove medida provisória como aquela que a gente viu da grilagem, que foi uma das coisas mais terríveis. Então, esse pessoal hoje está com o CAR e o PRA na mão, ou seja, destruindo, inclusive, a competência do Brasil quando se compromete lá no Acordo do Clima de restaurar 12 milhões de hectares, e a Mata Atlântica era o ponto para isso. Eu vi agora a Sônia Wiedemann, a Érica, o pessoal de RPPN aí, a turma, acho que a Ângela convocou todo mundo para ver a gente. Obrigado, Ângela, está dando aí garantindo a audiência. Mas eu acho que a história do decreto, primeiro, ele estava escondido lá. Nós descobrimos isso um dia antes daquela história do passa-boi, da questão da boiada, de tudo isso que a gente viu aí, o ministro se autodenunciando, colocando a sua digital em cima do crime. O crime do despacho e esse crime. Agora, me preocupa mais ainda porque eles não desistiram do decreto. O decreto ele vai mexer nos limites da Mata Atlântica, tira a questão dos encraves, tira a Mata Atlântica de altitude, ele tira também a proteção do litoral, das ilhas. Olha que insanidade! E vai numa coisa terrível, que é o tamanho que eu comentei agora com você dos módulos da área de atuação do IBAMA, de passar de 3 para 30, de 50 para 150, para você fazer anuência com relação aos desmatamentos. Ou seja, é uma insanidade tão grande. E por que o ministro faz uma coisa dessa? Para atender
esse pessoal da agricultura do Paraná, que nunca deixou de agredir ao projeto da Mata Atlântica, né? A FAERP aí, esse time que é do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é impressionante como eles odeiam essa floresta e o ódio chama o ódio. Então nós estamos vendo esse pessoal se juntando em torno do que tem de pior contra o Brasil. Já não chega a destruição da floresta da Amazônia, no Cerrado, e aí ainda querem liquidar o que resta de Mata Atlântica. Bom, o decreto estava lá e essa semana nós tivemos o desprazer, sexta-feira, de ter o presidente do IBAMA defendendo esse decreto junto à ABEMA, a Associação dos Órgãos de Meio Ambiente do Brasil, para que se implemente e que validem o ministro, deem garantia para o ministro dizer, ó, estou atendendo a demanda da ABEMA, estou atendendo a demanda daqueles que atuam com o meio ambiente. Ou seja, a maldade vai muito mais além do que aquela carta que ele fez, pedindo com o apoio de um monte de empresas, e depois teve que se desmentir, né? Mas ele atende, então, esse setor das florestas aí, que querem ainda continuar extraindo a araucária, mas também ao setor do Secov, ou daquele segmento do imobiliário que tem de pior ainda, que não entendeu que agrega valor quando você tem Mata Atlântica. Então, nós estamos falando do pior dos mundos, que é essa proposta de decreto. Ela não morreu na denúncia, está lá preparado no gabinete do ódio, e talvez seja mais um desses assuntos que o ministro faz. Acabou com o CONAMA, acabou com a estrutura ambiental, como eu disse aí, do Ministério, destruiu o ICMBio, e a gente tem aí muita gente do nosso time que sabe como está a situação das unidades de conservação, dessas nomeações inconsequentes, de estar destruindo o IBAMA com as suas competências, ou seja, não tem uma coisa positiva. Aliás, se fosse só no meio ambiente, ia dizer que isso é chororô de perdedor, de ambientalista. Nós estamos falando da educação, da saúde, da economia, nós estamos falando do desgoverno, ou seja, não tem uma área hoje nesse governo que a gente pode dizer, olha, tem alguma coisa que pudesse justificar, talvez, qualquer uma dessas ações. Nem mesmo o Ministério da Infraestrutura, que quer colocar os portos no lugar mais inviáveis, mais improváveis, eles conseguem fazer. Então, um pouco importante essa questão da judicialização, e aí eu levanto a bola para você contar um pouco como é que foi o despacho que começou, que deu o start em todo esse processo. Então, Mário, é muito preocupante, né, todo essa impacto, esse potencial de impacto que esse possível decreto pode trazer aí para a Mata Atlântica, ficar muito atento, mas infelizmente não é a única ameaça, né? E a Abrampa posicionou forte, foi impressionante a resposta. Em 2 semanas a gente teve um efeito fantástico. Era legal você contar isso também. Então, eu acho que não é a única ameaça, todo mundo sabe, né? No começo de abril, o Ministério do Meio Ambiente publicou um despacho 4.410 de 2020, que acolheu um parecer da AGU e alterou um posicionamento que já estava consolidado dentro do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, de reconhecimento da especialidade da Lei da Mata Atlântica. Né? E isso faz com que os dispositivos da Lei da Mata Atlântica, que eventualmente sejam conflitantes com o Código Florestal, se prevaleça a Lei da Mata Atlântica em face do Código Florestal. Para nós é algo extremamente claro, né? Eu nem preciso estender aí a fala sobre isso, porque a própria Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro deixa bem claro que uma norma especial anterior e que não é revogada por uma lei geral posterior, ela prevalece sobre essa norma. Então não tem nem porquê. A gente tem jurisprudência, tem precedentes jurisprudenciais falando disso. A gente tem a própria previsão, né, de tipo penal específico na Lei da Mata Atlântica, trazendo, né, um crime específico para o bioma Mata Atlântica. Então, para a gente era algo já consolidado, algo liquidado, e aí vem essa surpresa, e com um intuito bastante claro, que é de anistia às multas, aos embargos, aos autos de infração, aos milhares de autos de infração e embargos de desmatamentos ocorridos justamente onde? Nas áreas de preservação permanente, nas matas ciliares, justamente na área de maior fragilidade, justamente numa área que tem
uma relação umbilical de dependência com a segurança hídrica, né? E é justamente nessa área que o Ministério do Meio Ambiente entendeu por bem buscar a anistia a todos aqueles que desmataram, diga-se e frise-se, ilegalmente, de modo clandestino, né? Então, é justamente em razão disso que a Abrampa e os ministérios públicos dos 17 estados se articularam em duas frentes, né, Mário? Então, primeiro, em todos os estados houve expedição de recomendação administrativa aos órgãos ambientais, justamente para que eles se abstivessem de cancelar, de anular esses autos de infração, esses termos de embargo, se abstivessem de interromper processos de recuperação de áreas degradadas, Mário. Então, veja, tem vários órgãos ambientais que já estavam tomando compromisso dos degradadores para recuperar as áreas. Aí vem um despacho desse e diz, não, 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 pode manter como está, pode manter consolidado, não precisa mais recuperar, né? E a nossa preocupação nos estados foi também impedir que sejam homologados os cadastros ambientais rurais com base em ilícito, né? Então, a gente não pode esquecer que aquele que desmatou ilegalmente, ele não pode se enriquecer ilicitamente, ele não pode se lucupletar com base, né, no ilícito que ele praticou, né? Então, é muito básico, né, não só da lei da especialidade da lei da Mata Atlântica, mas do nosso dever de impedir o enriquecimento ilícito das pessoas que desmataram ilegalmente, né? Então, houve essa articulação com base na coordenação da Operação Nacional da Mata Atlântica e a Abrampa, junto com a SOS, dando apoio para que todos os 17 estados recomendassem aos seus órgãos ambientais, né, para que não fizessem isso, e ao mesmo tempo houve uma atuação da Abrampa junto com a SOS Mata Atlântica e o Ministério Público Federal para que se ingressasse com uma ação civil pública em Brasília, buscando a anulação do despacho, né? Lembrando que nos 17 estados não é só o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, na maioria dos estados, atuou de modo conjunto, em consórcio com o Ministério Público Estadual, buscando aí a efetivação dessas recomendações, né? E aí o que aconteceu foi que, nesse meio tempo, sentindo, né, que o Ministério Público, a sociedade como um todo, estava articulada, organizada, e depois daquele vídeo que foi mostrado a público, né, sobre passar boiada e tudo mais, o que houve foi uma revogação do despacho e o ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com base no conflito aparente de normas infraconstitucionais, né? Não vou aqui nem me manifestar sobre a incorreção da ação e sobre como, na minha visão, ela não cabe no Supremo Tribunal Federal, não deve nem ser conhecida essa ação no Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. Não deve ser nem acolhida. Mas, além disso, demonstra que simplesmente mudaram de estratégia, numa estratégia para buscar a anistia dos desmatadores da Mata Atlântica, né? Então, foi muito importante esse papel de articulação da SOS, das ONGs, de um modo geral, né, da rede da Mata Atlântica, da rede PROUC, Observatório de Conservação, SPVS, WWF, várias entidades aqui que têm participado dessa articulação e, com base nisso, dando sustentação, né, a essa atuação articulada nos estados e em Brasília. Agora, com a tramitação da ADI no Supremo Tribunal Federal, né, a Abrampa já deliberou pelo ingresso como amicus curiae nessa ação direta, né? A Abrampa tem não só demonstrou isso, né, nesse posicionamento na ação civil pública, mas vai demonstrar isso também no Supremo Tribunal Federal, para buscar aí a defesa da Mata Atlântica e buscar que esse enriquecimento ilícito não prevaleça sobre a defesa desse bioma tão ameaçado. Então, é algo que a gente precisa efetivamente continuar esses esforços conjuntos para poder atuar, né? Eu gostaria aqui também, Mário, antes de te fazer uma próxima pergunta, registrar aqui a presença aqui dos nossos amigos, o Pedro Abiessabe, promotor de Justiça de Rondônia, que está lá em Brasília, a nossa querida Ana Marquesan, o Leonardo, do MPF,
né? A Alessandra Galli, que também tá acompanhando. Nossa amiga Márcia Irota está aqui, estou vendo aqui, acabou de É entrar. patroa, é bom ter que E, caprichar. e, e muita gente perguntando, já vi algumas dessas perguntas. Eu queria que você falasse um pouco, Mário, sobre essa questão do que significa a proteção do meio ambiente e a proteção da Mata Atlântica para a sociedade e para a economia diante desses constantes retrocessos ambientais. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa dicotomia falsa que existe entre defesa do meio ambiente e crescimento econômico, né? Justamente para desmistificar essa ideia e essa corrente, essa fala que tenta sobrepor o interesse econômico e a defesa ambiental. Bom, essa é fácil, né? Mas é até bom, foi legal você fazer essa explicação. Também estou vendo o Zezão aqui, que trouxe o Greenpeace para o Brasil. Nossa, o Zé Zucchini, que bacana. Muita gente boa aqui junto. Eu acho que a gente tem que ver uma coisa. Todas as atividades que aconteceram, os ciclos econômicos que trouxeram o Brasil com esse tamanho, veio através da questão do litoral. Seja lá o ciclo da cana, a gente passou o ciclo do cacau, do café, do ouro, a mineração, tudo isso passou pela Mata Atlântica. Por isso ficamos aí com esse passivo de 88% de alteração, em alguns casos quase que irreversíveis. E a gente continua tendo um processo, não de degradação, talvez desses que já estão protegidos pela lei, mas os rios que recebem esgoto, além de a gente estar numa crise hídrica terrível, como aí no Paraná, você ainda tem todo o esgoto que vai pelos rios aí afora. E a gente está aí vendo a discussão hoje da lei de saneamento no Senado. Então, a gente tem ainda altos pontos de degradação no Brasil que são muito fortes e eles estão muito fortes na Mata Atlântica. Agora, muito mais com relação à questão da especulação imobiliária. Mas aí a gente viu hoje também, aí no Financial Times, saiu essa matéria de como o Brasil está correndo riscos na questão dos investimentos internacionais. Nós não teremos mais um planeta como era até agora, da especulação feita a qualquer custo. Não tem mais essa questão dos nacionalismos. Nós vamos ver agora uma sociedade muito mais colaborativa, e não é o que o Mário pensa, é uma tendência. Quando a gente conectou, eu já estou há 101 dias aqui dentro desse apartamento, para quem estava todo dia num ponto do Brasil, acompanhando, como eu fiz, acompanhando lá em Pernambuco, a nossa Operação Mata Atlântica em pé, aí com você, estando em todos os lugares, nós vamos ter um mundo completamente diferente, não é a adivinhação, é a realidade do que a gente vai ver. E nessa realidade vai estar cada vez mais forte a forma com que se vai discutir a questão econômica. Então, eu estava vendo aqui a pressão dos ruralistas contra a gente é o pior. Eu acabei de citar vários nomes aí do Paraná, né? Podia pôr o Heinz no lá no Rio Grande do Sul, podia pôr vários desses nomes que ainda é o atraso do Brasil. Nós temos que ver, por exemplo, no caso da Mata Atlântica, que foi um dos maiores conflitos que nós tivemos. Muita gente que está aqui vai lembrar disso, e hoje nós falamos isso na Bahia com a Aline, quando a gente teve a ação do Ministério Público contra a Veracel e no acordo que a gente fez depois de fazer política pública com os planos municipais, olha o que a gente achou. Naqueles 9 municípios, 60% do uso do território era pasto abandonado. Especulação e que ainda continua buscando autorização para desmatamento. Menos de 12% para a área de floresta plantada. O que quer dizer isso? Você está falando de uma atividade interessante que já não é mais só commodity do ponto de vista de fornecer produto primário, como aquele caminhão que vem de soja lá de Rondônia para Paranaguá ou para Santos. Nós estamos falando de processos e esse pessoal cumprindo o Código Florestal anterior. Não é porque são bonzinhos, mas também porque tem aí a certificação florestal. Vê como é que está a Clabin no Paraná, 80 mil hectares protegidos. A Veracel, que eu briguei, saí fugido de audiências públicas, porque o ministro disse que não dava garantia de vida para a gente. Hoje tem 200 mil hectares protegidos, mais do que o Parque do Descobrimento, Parque Pau-Brasil, Parque do Monte Pascoal, que não chega a 90 mil hectares e que está abandonado. E o outro tem lá 40 funcionários cuidando desses 200 mil hectares. Então, nós estamos falando de... Isso é agregação de valor.
nós estamos vendo as certificações agrícolas, nós estamos vendo hoje outros momentos que a economia vai buscar. Recertificação, ou o pessoal, resseguros, aliás, ou seja, quanto mais, já que a gente vai ser um fornecedor de produto primário, desses 60 milhões de hectares apenas que tem agricultura no Brasil, e dos 200, qual é o valor agregado? A APP, a reserva legal, essas questões que a gente vai ter que buscar, e isso tem um valor inestimável daqui para frente. É isso que vai fazer o Brasil ser diferente. Então, acho que nós temos que ter, sim, nesse momento, esse olhar para a questão econômica, não esquecendo da questão da sustentabilidade, agricultura familiar. A gente contou histórias aqui, por exemplo, e você acompanhou comigo, o caso de Caxias do Sul. 70% da comida do Rio Grande do Sul que sai lá, das pequenas propriedades, 6 mil propriedades que estão com até 4 módulos, 15 hectares, familiares, produzem 70% da comida que vai de dessas agrofloresta, ou hortifruti granjeiro, que vai para o SEAS, e todos estão de acordo com o Código Florestal anterior, APP e reserva legal. Por que agora não pode nesse Código Florestal novo? Esses entenderam, estão agregando valor, fizeram isso com o Fundo Municipal de Meio Ambiente, fizeram a sua regularização de propriedades. Estão prontos para ser, por exemplo, certificados como propriedades sustentáveis, como a gente viu várias iniciativas. E tem muitas, a gente fez isso em Maringá, a gente fez isso em vários lugares, e agora está fazendo esses programas com os parceiros internacionais que estão buscando. Olha, isso é importante para quem está nessa conversa. E é importante ter a Abrampa nisso. Estão buscando os parceiros confiáveis, porque o governo brasileiro definitivamente não é mais confiável. Conseguiu destruir o Fundo Amazônia, conseguiu destruir todos os recursos que estavam disponíveis para o Brasil, principalmente para aqueles que colocam na Mata Atlântica da Alemanha, né, o dinheiro que vinha para a Amazônia da Noruega. A gente que teve aí na conferência de clima em Madrid, viu o vexame que foi a presença do ministro no lugar desse. Então, valeu, Gai, levantar a bola, mas eu quero te devolver também com uma pergunta aqui, que eu acho que é legal. Como é que a gente pode estar fazendo aí, quais os principais desafios, né, que a gente tem para o cumprimento efetivo da Lei da Mata Atlântica? Eu coloquei aqui um monte de situações que cumprem a lei, mas que fica parecendo que não está cumprindo, que não tem nenhum benefício do ICMS, de várias oportunidades que a gente faz de criar incentivos para esse pessoal, como a própria certificação. Como é que você acha que a gente pode ter essa efetividade na lei? Então, Mário, na nossa atuação prática aqui, e também na troca de ideias com todos os colegas aí dos outros estados da Mata Atlântica, a gente consegue verificar que tem uma série de iniciativas e desafios para que a Lei da Mata Atlântica seja cumprida, né? Mas eu vou destacar 7 aspectos aqui, ou alguns aspectos aqui a respeito do que a gente considera mais importante, né? Primeiro o combate ao desmatamento. O combate ao desmatamento não pode parar, né? Seja o combate ao desmatamento clandestino, que é o que a gente faz com a Operação Mata Atlântica em Pé, e é o que a gente precisa fazer de modo mais eficiente com a utilização do sistema MAP Biomas Alerta, com o início de autuações via remota, na maior parte dos casos, né? E um fluxo de atuação dos órgãos públicos que trabalham com desmatamento, né? Desde o órgão ambiental que vai autuar e embargar, até o promotor de justiça, a promotora de justiça que vai propor o termo de ajustamento de conduta ou entrar com ação civil pública. Esse fluxo tem que estar bem definido e tem que ser rápido. Precisa ter uma resposta rápida para a sociedade, uma resposta rápida para o infrator. Além disso, é necessário, na nossa visão, ter uma atuação de monitoramento ao desmatamento autorizado, né? O sistema Sinaflora ele é insuficiente no que se refere à transparência, né? E a gente não consegue ter acesso às informações a partir do requerimento de autorização florestal. Quando a gente fica sabendo da autorização florestal, já foi desmatado, né? Então, me parece que é
importantíssimo ter uma atuação preventiva em relação aos desmatamentos também autorizados pelo poder público, porque muitas das vezes são mal autorizados. A gente precisa falar a verdade aqui, que a lei da Mata Atlântica muitas vezes não é cumprida, não é observada, né? E é necessário uma atuação da sociedade, do Ministério Público, nesse acompanhamento. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar, Mário, é a questão da informação. Primeiro, informação sobre a importância... Primeiro, o que é a Mata Atlântica, onde ela está, quais são as manifestações e a importância da preservação dela. O que significa a Mata Atlântica na nossa vida, né? Todos os serviços ambientais, o controle da estabilidade do solo, o microclima, né? O bem-estar da qualidade do ar, a produção de água. Então, são tantos os serviços ambientais, mas a sociedade parece, muitas vezes, que precisa ser melhor informada em relação a isso, né? E, da mesma forma, informação em relação à própria lei da Mata Atlântica e o decreto que a regulamenta. Então, a gente precisa estimular mais esse conhecimento, essa informação, e essa live se propõe a isso também, né? A gente lembrar da importância da Mata Atlântica, trazer esse tema para a discussão da sociedade. Me parece que esse é um segundo ponto, né? O terceiro ponto, Mário, me parece que é indispensável, seja em relação aos estados, seja em relação aos municípios, por meio dos planos municipais da Mata Atlântica, a definição de áreas prioritárias de conservação da biodiversidade na Mata Atlântica, né? Isso é fundamental porque há ainda áreas muito importantes, e remanescentes muito importantes, que precisam ser identificados, que precisam ser delimitados, que precisam receber políticas públicas de proteção, né, e de discussão com a sociedade da importância de discutir isso, inclusive corredores de biodiversidade, que quase nada se faz no Brasil, né? Isso é algo que a gente lamenta muito, né? Uma outra iniciativa que me parece muito importante, você falou do Código Florestal, Mário, falou que é impressionante, mas os pequenos proprietários já vinham cumprindo o Código Florestal de 65, né? Os grandes e médios proprietários que não vinham cumprindo, né, são os maiores beneficiários de pretensas anistias. E é justamente em relação a esses que firmaram eventualmente termos de compromisso, termos de ajustamento de conduta sob a égide do Código Florestal de 65, que nós devemos cumprir esses termos. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça traz uma jurisprudência pacífica e clara, né, de que é um ato jurídico perfeito, que é um direito ambiental adquirido. Então, essas áreas precisam ser recuperadas, né? Esses proprietários que firmaram esses termos precisam efetivamente cumprir o que eles se comprometeram, né? E gostaria de trazer ainda mais duas iniciativas que me parecem são importantes. Primeiro, nessa mesma linha, quando os órgãos ambientais estão trabalhando com o cadastro ambiental rural, é muito importante a identificação dos passivos, dos termos de embargo lavrados, para cobrança de resolução desses passivos, né? É uma oportunidade que se tem agora para que vários desmatamentos que ocorreram no passado possam ser, de alguma forma, agora, no cadastro ambiental rural, trazidos para um programa de regularização ambiental da propriedade. Isso eu estou falando, Mário, de um número menor de propriedades, das médias e grandes, né? Não é a maioria, né? E, por último, trazer uma preocupação em relação à questão da compensação da reserva legal. Nós temos que lembrar que o bioma Mata Atlântica é composto por diversos compartimentos, né? Então, a gente tem a floresta umbrófila mista, que é a mata das araucárias, tem a floresta estacional decidual e semidecidual. E o que acontece? Compensar a reserva legal desses compartimentos, que muitas vezes têm menos de 5% de vegetação remanescente, em outros compartimentos, como a floresta umbrófila densa, que pega a terra do mar, não me parece adequado, inclusive para preservar as espécies da fauna e da flora que estão sendo extintas a cada dia nesses compartimentos, né? Isso nem vou entrar na questão das bacias hidrográficas também, mas também é a mesma preocupação, né? Então, Mário, a gente está nos últimos 4, 5 minutos aí da live, infelizmente, né? Eu gostaria muito que você pudesse trazer as tuas considerações aí finais, né, sobre essas questões que a gente falou hoje, né?
e também cumprimentando aí todos os nossos participantes e nossos amigos que entraram e nos prestigiaram. Eu estou vendo, ainda bem que você falou do Plano Municipal da Mata Atlântica, que a Mariana está aí, não ia me perdoar se eu não falasse também do plano. Mas eu acho que era uma grande oportunidade, Gaio, de a gente passar para a sociedade, para os conselhos de meio ambiente, essas compensações, por exemplo, da reserva legal, para que eles demandassem que ficassem nos seus municípios. Isso é para aumentar o patrimônio, ajudar a fazer compensação nas outras propriedades, né? Quando você estabelece o Plano Municipal de Mata Atlântica, você coloca como prioridade a restauração das áreas, reconhece aqueles fragmentos que tem no município. Esse é um jeito bom de trabalhar com o Ministério Público, com o promotor na cidade, de fazer essa articulação. Mas o ponto mais importante que eu quero terminar aqui falando, até porque o Márcio está aí, eu não podia deixar de falar, que é a questão da petição que a gente está fazendo agora. Nós precisamos de assinaturas para nos credenciar a estar nessa ação lá no STF, para estar brigando no Congresso Nacional. Aproveitamos que o Rodrigo Agostinho estava aqui, né? A Aline de novo com a gente, maravilha ter a Aline, de manhã deu um show nesse trabalho que a gente fez na Bahia. Mas o que a gente precisa é isso agora, é fazer essa nossa petição rodar para todo lugar, cada um de nós que está aqui, divulgar nas suas redes, em todos os lugares. E a gente traz isso porque para a gente é difícil você estar fazendo essa defesa que a gente faz, quer seja com a Brampa, que é muito importante porque é técnica, com os parceiros de rede de ONGs, mas se a gente não sente que tem a sociedade legitimando, a mesma sociedade que criou a Lei da Mata Atlântica. Então, é importantíssimo. Eu estou vendo a Iris aqui. A Iris, quando tinha 9 anos de idade, ela foi com a gente invadir a Câmara dos Deputados e levou centenas quase 100 mil desenhos de criança. Nós entregamos lá para o Flávio Derzi, na época, que era um ruralista que tinha a missão de destruir a Lei da Mata Atlântica. Olha que legal poder lembrar esses momentos. Isso renova a gente que está fazendo política, que está na frente, porque você tem tantos impedimentos que é o jeito melhor de você acordar, é quando você sabe, olha, toda essa gente que está aqui com a gente é parceiro, vai à frente, traz os seus parceiros também, e a gente cresce como sociedade. Nós estamos falando de um processo civilizatório. Se você me perguntar dos anos 70 para agora, eu sou muito otimista, acho que dá para a gente fazer, nós vamos ganhar essa ação e vamos tirar esse governo que está aí, porque isso aqui é um governo criminoso, é um governo que joga contra a sociedade, que não reconhece o patrimônio público. Isso não pode ficar assim, e nós vamos fazer isso dentro da lei, com a ciência, com a mobilização e fazendo justiça. Eu acho que o que precisa muito nesse país é justiça, porque nós temos uma imensa massa de pessoas que foram alijadas do desenvolvimento, e uma forma que a gente tem de trazer é fazendo com que se cumpra essa legislação de meio ambiente. Como diz a Érica, é questão de direito humano, e é isso que a gente está batalhando, é aproximar essas desigualdades que foram construídas ao longo de tantos anos, essas injustiças todas, e ter a Brampa como parceiro. Eu tenho muito orgulho de ser, como você apresentou no começo, membro honorário dessa força que é a Brampa, e podem contar comigo. Amanhã, aliás, temos uma live que já é resultado do nosso trabalho com o Ministério Público Federal. Eu vi passando aqui agora a Ana Hartmann cobrando, o Daniel, todo mundo. Não esquece de amanhã, tá bom? Amanhã nós vamos estar juntos. Estou fazendo aqui hoje a Brampa, amanhã do IPF. Obrigadão aí pela tua participação. Foi um prazer, uma satisfação, uma honra aí dividir contigo essa live. Agradecer de novo a Silvia, dar um abraço no Belô, no Daniel Azeredo, um grande parceiro do MPF, né? Todo mundo que está participando, acompanhando, dizer que a gente vai responder as perguntas que faltaram a resposta, a gente vai mandar por e-mail a resposta para todo mundo. Agradecer, dizer que a gente está juntos, nós estamos juntos, fortes e articulados na defesa da Mata Atlântica, e vamos continuar assim. Um abraço a todos, uma boa noite, uma boa semana. Aqui. Um abraço. Tá aqui, valeu, gente. Vamos nessa. Show de bola. Uhul. Obrigado aí. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá, petição pela Mata Atlântica.